Se a ansiedade e o medo paralisam você, se coloque diante do Pai, com orações, com súplicas. Filho, filha, a paz, a minha paz, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Quantos creem? Deus tem planos de paz e planos mais altos. Esse não é o fim da tua história. Eu não sei se você tem colecionado alguns fracassos, algumas escolhas ruins, mas no Senhor nós podemos sempre recomeçar. Nós podemos levantar, ser erguidos por Ele. Sabe de uma coisa? Vale a pena viver quando o Senhor está inserido em todos os nossos planos e objetivos. Amém? O dia número 157, vamos simplificar assim, não é? Nós estamos vivendo o dia 157 do ano de 2024, e aí eu queria fazer com você um apanhado muito rápido sobre os teus dias de sucesso esse ano. Eu queria contrapor aos dias de fracasso, que nós colecionamos também. Mas a certeza que eu tenho para falar de sucesso com você nessa noite, talvez um sucesso completamente diferente daquilo que nós vemos aí fora. Não é um sucesso medido por valores, por conta bancária, por finança. Não é um sucesso medido pelo número de seguidores ou pelo número de pessoas que estão ao teu redor, mas é um sucesso em Deus, porque eu posso afirmar para você o que diz a palavra do Senhor, e que ela afirma que Ele tem planos de sucesso para as nossas vidas, porque eu, Senhor, conheço os planos que tenho para você, diz Ele. E esses planos são planos para fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e futuro. Sabe, queridos, eu talvez esteja um pouco assim chorosa, emocionada, e eu acho que aniversário às vezes faz isso conosco, e todas as vezes que nós estamos aqui reunidos também no culto de mulheres, eu faço uma retrospectiva. Esse ano já é o 6º culto do ano, e eu sei que talvez no primeiro culto você tenha feito muitos acordos com Deus, muitos planos para prosperar no Senhor, muitos desafios contigo mesmo para você aprofundar o teu relacionamento com Ele. E é sobre isso que eu quero falar com você. Deus tem planos de sucesso para as nossas vidas. Deus tem planos de prosperidade. Deus tem planos mais altos que os nossos planos. Bom, Márcia, então o que eu faço para ser bem-sucedido nesses 208 dias que restam do ano de 2024? E eu queria primeiro começar conversando com você, falando que nós precisamos submeter os nossos planos ao Senhor. Às vezes nós pensamos que são só os planos grandiosos, que talvez mudanças radicais na nossa vida, que talvez coisas que vão impactar a nossa família. Mas eu quero convidar você a sempre convidar o Senhor para fazer parte do teu cenário, da tua vida, dos teus negócios, da tua família, das tuas intenções, dos teus desejos. O Senhor, Ele precisa estar inserido em tudo quanto você fizer, em tudo quanto você desejar para esse ano, ainda que nos resta alguns meses, mais ou menos 6 meses e alguns dias. Mas eu preciso inserir, eu preciso colocar o Senhor em todos os meus planos para que eu possa ter sucesso. Essa é a primeira coisa que eu preciso fazer. Também a segunda é submeter a Ele, se é isso mesmo que eu preciso, se é esse mesmo plano que Ele tem para mim. Eu amo quando a palavra do Senhor, sabe, nós vemos muito raso, nós vemos só o agora, não é assim? Nós não conseguimos medir o nosso amanhã e controlar o amanhã, controlar o que nós vamos fazer ou viver daqui a pouco. A palavra de Deus diz que a nossa vida é um vapor, não é assim?
E nós não temos a gerência do nosso tempo de vida sobre a terra. Mas o tempo inteiro, se eu preciso submeter ao Senhor os meus planos, Isaías 55 diz: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra. Olha que lindo. Também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim diz o Senhor. A primeira coisa que eu preciso fazer durante todos esses dias ainda da minha vida, nesse ano de 2024, é submeter os meus planos, os meus caminhos ao Senhor. É saber se o Senhor se agrada de cada escolha que eu faço. É saber se o Senhor precisa endireitar alguma coisa na minha vida, na minha vereda. Tudo que eu fizer, tudo que eu escolher, tudo que eu desejar, tudo que eu intentar, tudo precisa ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais. Isso são coisas simples do nosso dia a dia, não é? E que nós fazemos automaticamente, ou seja, você passa um dia sem comer? Acredito que não, não é? Eu acho que a gente tem até tremedeira, né, se falar que você vai ficar em jejum durante um tempo. Mas nas coisas mais simples, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Os seus planos precisam estar alinhados com a glória de Deus, com a vontade de Deus, com a vontade do Eterno, com Ele que enxerga toda a eternidade, com Ele que já passou pelos nossos dias e sabe muito bem o que é melhor para cada um de nós. Eu sei que talvez você possa pensar e possa dizer: Márcia, eu talvez tenha feito algumas escolhas ou tenha decidido algumas coisas de uma forma errada. Quem nunca, irmãos? Esses dias eu conversava com uma irmã que dizia isso para mim: Márcia, eu não quero conversar, porque eu fiz algumas opções muito ruins, erradas, e agora eu estou colhendo fruto de decisões que eu tomei sem consultar ao Senhor. E eu falei: para, irmã, tem jeito, há um futuro, há uma esperança. Deus tem planos de paz e planos mais altos. Esse não é o fim da tua história. Eu não sei se você tem colecionado alguns fracassos, algumas escolhas ruins, mas no Senhor nós podemos sempre recomeçar. Nós podemos levantar, ser erguidos por Ele. Sabe de uma coisa? Vale a pena viver quando o Senhor está inserido em todos os nossos planos e objetivos. Amém? Você tem consultado ao Senhor? Márcia, mas isso não vai impactar. Mas eu quero te convidar a fazer isso nas pequenas coisas da sua vida. Você não conversa às vezes coisas frívolas e talvez simples com quem você ama? Sim ou não? Às vezes você tem certeza, gente, a gente não é assim? Às vezes a gente coloca uma roupa e a gente sabe que uau, está muito bom, não é? Mas a gente quer ouvir de quem está com a gente. E aí, o que você achou? Não é assim que a gente faz? São coisas simples. São coisas que, do dia a dia, isso significa intimidade com Deus. E eu nem estou falando de carreira. Eu não estou falando de você que ainda não se casou e está aguardando no Senhor, amém? Você que está aguardando alguém da parte do Senhor, da parte do Pai, de alguém comprometido com Ele, porque precisa ser assim, consulte ao Senhor. É bem verdade, irmãos, que algumas coisas nós nem precisamos orar. Concorda comigo? Estou dizendo não precisamos orar porque nós já sabemos que aquilo não está de acordo com o que Deus quer. Tem coisas que são tão nuas, são tão patentes, são tão evidentes, que você talvez não precise pedir oração ou orar por aquilo, porque você já sabe a resposta. Na verdade, eu penso que muitas vezes nós já sabemos a resposta quando algo está em desacordo com a palavra de Deus. Mas nós viemos aqui essa noite para não colecionar mais nenhum fracasso nesse ano que vai seguir aí a nossa vida. E a segunda coisa que eu preciso fazer para ter sucesso em Deus. Você entende que sucesso em Deus é diferente de sucesso humano, sim ou não?
Eu não estou falando de um sucesso que você construiu sobre areia. Eu não estou falando de um sucesso que, quando vem uma tempestade ou fenômenos meteorológicos, acabam com tudo que existe, com toda a sua segurança, com toda a sua base, porque eu acredito que isso aconteceu agora, recente, com os nossos irmãos lá do Sul, com o povo lá do Sul. Quantas pessoas, talvez firmadas ou confiadas naquilo que possuíam, sabe, aquilo que é terreno é passageiro. Por isso a Bíblia nos convida a todo tempo a buscar as coisas do alto, as riquezas espirituais, aquilo que o dinheiro não pode comprar, aquilo que não se corrompe, aquilo que é lá do alto, onde eu e você estamos assentadas. Então, a segunda coisa que eu e você precisamos para sermos bem-sucedidos em Deus, ou para termos bonança no Senhor, é algo que eu percebo trabalhando com mulheres durante todo esse tempo, e cada vez mais a gente tem vivido isso, é vencer a ansiedade. A ansiedade, diz o dicionário, que é uma preocupação intensa, excessiva, persistente, medo de situações que acontecem todos os dias. E isso pode desencadear na nossa vida ocorrências com frequência cardíaca elevada. Você conhece alguém aí ansioso? Talvez você esteja aí do lado de alguém bem ansioso. Talvez você mesmo seja essa pessoa bem ansiosa. Eu vou dizer para você que há situações que nós percebemos e que nos encontramos num quadro assim. Isso dá em gente, não é, gente? Isso dá em nós. Mas eu sei que nós temos um Deus que tem cuidado de cada um aqui presente. Eu sei que tem um Deus que Ele diz para você que você não pode ter nenhum motivo plausível. Se Deus falasse para mim, para você agora, pegue agora um bloco, anote aí o motivo da sua ansiedade, vamos discutir sobre isso, vamos colocar à prova o que você está me falando. Ainda assim, Deus ia anular todas as suas questões e ia dizer, não há motivo algum para você andar ansioso, preocupado. Eu não estou dizendo que eu não entendo a sua dor. Eu não estou dizendo para você que eu não entendo situações que nos tiram o chão, não é isso. Eu não estou dizendo para você que não existam situações que fazem com que o nosso coração acelere, que muitas vezes nos dão vontade de entrar num quarto e ficar sozinhos, não é isso. Mas eu estou dizendo para você que em meio a todas essas situações, o Senhor diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe a lista aí que você fez? Senhor, mas se aí? Mas Deus, e se acontecer assim? Ou Deus, e se essa porta não abrir? Deus, e se quando eu sair isso acontecer? Eu não sei se nós estamos nos acostumando. Ontem eu saí com a Meline e nós estávamos no trânsito e a gente fica alerta o tempo todo. É assim com você também? Sim ou não? É desse jeito que a gente vive? Não é, gente, assim? E eu falei, eu não quero me acostumar com isso. Eu não quero me acostumar com esse caos. Eu não quero me acostumar com essa violência. Eu não quero me acostumar a andar assustada. Vigilante sempre em nome de Jesus, certo? Mas, irmãos, se nós não orarmos pela paz na nossa cidade, se nós não lançarmos no Senhor com orações e súplicas, porque eu acredito que, quando algumas pessoas elas falam de oração, elas dizem assim, ó, oração é um tempo para você, talvez entender o que Deus quer, porque o coração de Deus não muda. Eu não quero entrar no mérito do efeito da nossa oração no Senhor, mas eu sei que algo muito poderoso em Deus e nas nossas vidas acontece quando nós vamos conversar com o nosso Pai no secreto, entregando a Ele toda a nossa ansiedade, entregando o coração em súplica, com ações de graças, apresentando ao Senhor os nossos motivos.
A verdade é que nós andamos assustados, a verdade é que nós andamos preocupados, a verdade é que nós andamos com muitas questões e nós não colocamos isso diante do Senhor. A verdade é que na ansiedade, irmãos, a ausência de paz, sabe, a paz que excede a todo entendimento, porque quando eu coloco diante do Senhor, eu queria te falar sobre isso. Para você ter sucesso em 2024, se a ansiedade e o medo paralisam você, se coloque diante do Pai, com orações, com súplicas. Eu te convido a fazer a lista, sabe, colocando os seus motivos, e eu tenho certeza que Deus vai anular a cada um e vai dizer: filho, filha, eu cuido de você. Filho, filha, a paz, a minha paz, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Quantos creem? Eu não sei o que acontece quando nós estamos falando com o Pai, mas eu sei que é poderoso para anular a ansiedade que nos impede de ver o quão poderoso o nosso Deus é. Eu não sei o que acontece quando eu entro no secreto e você também, mas eu sei que isso anula algo que nos desalinha, algo que pode nos trazer mal físico e pode nos aquietar e nos alinhar novamente com o Senhor. Eu sei disso porque está escrito. Eu sei que a palavra diz: se a ansiedade está fazendo você não ter sucesso naquilo que você empreende, porque às vezes nós desistimos, às vezes nós fracassamos por causa do medo. A palavra diz assim, ó: lancem no Senhor toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Eu gosto de dizer isso aqui na primeira palavra, e quem às vezes caminha mais comigo sabe disso. Eu gosto de falar aquilo que é para os crentes e salvos em Cristo Jesus, na primeira palavra, na primeira pessoa, dizendo assim: olha, vê se não é um efeito poderoso na nossa vida. Senhor, eu lanço no Senhor toda a minha ansiedade, toda a minha agitação. Deus, eu estou 220 hoje, mas Senhor, eu quero passar para o 110, eu quero alinhar contigo, eu quero declarar que eu sei que o Senhor cuida de mim. Senhor, eu quero lançar toda a minha ansiedade no Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado das minhas emoções, o Senhor tem cuidado do meu coração. Irmãos, independente do cenário que está à volta, entende isso? Eu não sei se você às vezes está num cenário em que as coisas estão meio confusas, ou às vezes você quer falar e há um silêncio. Eu não sei, mas eu sei que o nosso Deus, Ele cuida de cada um de nós, no profundo, naquilo que está mais assim no nosso íntimo, entende? Que talvez, como o Erlon disse aqui no início, a gente chega aqui, a gente sorri, a gente adora, a gente canta, mas nós estamos precisando de um bálsamo e de um refrigério de Deus. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, e a ansiedade não vai nos fazer fracassar nesse ano, nesses dias, na nossa vida em 2024. Não vai acontecer isso em nome de Jesus. Portanto, não se preocupem com aquilo que vocês precisam. Porque sabe que Deus, Ele conhece tudo aquilo que é necessário para você? Como um pai querido, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe se você precisa de uma porta de emprego aqui, meu irmão, minha irmã. Ele sabe que você precisa de paz na sua casa, meu irmão, minha irmã. Ele sabe que você precisa de dinheiro de passagem. Ele sabe do seu desejo de ofertar e dizimar. Ele sabe disso. Ele sabe, e Ele vai conceder, porque as pessoas que não conhecem o Senhor ficam preocupadas com tantas coisas, mas nós sabemos que o nosso Pai Celestial sabe daquilo que nós precisamos, e Ele vai nos dar. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Eu posso ouvir um amém por isso? Você pode dizer: Márcia, mas isso é mais forte que eu estou em tratamento médico. Trate-se.
Faça terapia, porque, irmão, não se esqueça que toda ciência, ela deriva da Bíblia, amém? Jeová Rafa, o Deus que cura, Ele empresta ao homem o seu atributo, e Deus usa o homem para trazer cura às nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus pelos psiquiatras, pelos pedagogos, pelos psicólogos, aleluia, mas isso tudo deriva da Bíblia, não é o contrário. Então eu entendo, você se está fazendo tratamento, amém por isso, mas você não pode esquecer que o Jeová Rafa precisa estar inserido no seu tratamento em nome de Jesus. Quando estiver, e eu já passei por situações assim de medo, de angústia, de pavor, de não saber certo o que iria acontecer, mas eu gostaria de declarar como salmista, no Salmo 94, 19, diz: quando a ansiedade e o medo já dominavam o meu íntimo, Senhor, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Senhor, quando eu estiver com medo, Salmo 56, 3, eu declararei a minha confiança no Senhor. A ansiedade, o medo, nenhuma doença que possa atingir a tua mente vai fazer você paralisar ou ter mais fracassos nesses dias que nós estamos vivendo aqui, amém? E a terceira coisa que eu destaquei, que muitas vezes nos faz parar, nos faz achar que ali é o fim da história, ou o fim da linha, é quando nós estamos passando por uma situação bem difícil. Numa situação em que nós precisamos realmente de milagre. Numa situação em que sozinhos nós não damos conta. Eu não sei se você está passando por isso aqui, hoje, nessa noite. Talvez algumas pessoas chamem essa fase de deserto. Mas eu queria te convidar para ser bem-sucedido em Deus, em tudo que você for fazer. Se é que eu posso te falar, é para que você possa aproveitar o melhor desse tempo que você está passando. Como assim? Aproveitar o melhor do pior. A verdade é que, quando nós estamos passando por situações que apertam o nosso coração, há um tempo de amadurecimento, há um tempo de crescimento, há um tempo de dependência do Senhor. Há um tempo em que nós podemos ver o agir de Deus de uma forma mais clara, porque nós nos voltamos para Ele muitas vezes e falamos: Senhor, Jesus, tenha misericórdia de mim. Pai, o Senhor está vendo o que eu estou passando. Eu não sei se você já fez isso, mas eu quero te convidar nesse ano, nesses dias que eu e você estamos vivendo, nessa fase que eu e você estamos passando, é para que nós confiemos no Senhor. Sabe, irmãos, deserto é lugar de secura. É lugar de falta de provisão, provisão escassa. É lugar de animais peçonhentos. É lugar de temperaturas extremas. É lugar de adaptação. Mas não é ali o nosso fim da linha, amém? É ali que o Senhor fala conosco. Eu queria te lembrar que no deserto, quando o povo estava lá, o Senhor se manifestava o dia inteiro. À noite, ele se manifestava numa coluna de fogo, espantando as feras, aquecendo e protegendo o seu povo. E durante o dia era uma coluna de nuvem, protegendo do calor causticante. O nosso Deus tem salvação, tem cuidado, tem zelo por você em todo o período do teu dia. Eu falei de 157 dias, eu falei de 209 dias, eu falei de 2024, mas isso é para a nossa vida inteira, glória a Deus por isso. Então, se eu e você estamos passando por um momento de dificuldade, isso não vai nos impedir de experimentar a prosperidade do Senhor, a provisão do Senhor, o cuidado do Senhor. Talvez no deserto seja a forma como você possa declarar, como Paulo declarou: posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar nesse deserto, porque o Senhor está comigo. Eu posso passar essa dificuldade, porque eu sei em quem tenho crido. Eu posso enfrentar essa situação de doença, porque eu sei que o meu Deus me sustentará. Eu posso passar por isso, porque eu sei quem é o meu general, quem é aquele que cuida de mim. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. No deserto eu enxergo, no deserto eu tenho clareza, no deserto eu tenho uma promessa, que esse aqui não é o meu lugar para sempre. No deserto eu tenho uma promessa, não é descanso. Mas, Márcia, esse período está se alongando muito. No deserto, o Senhor te faz entender que Ele te dá refrigério no momento que você precisa. Ele não te prova além do que você pode suportar, e eu glorifico ao Senhor por isso. Eu queria concluir dizendo que sucesso é só quando Deus está envolvido nos nossos planos e cenários. Sucesso nas coisas do alto. E as coisas do alto, irmãos, vêm antes das coisas da terra. Sucesso no relacionamento com Deus precede a qualquer sucesso em relacionamento humano. E eu vou dizer isso para você aqui agora, família. Não existe sucesso em Deus, no relacionamento com Deus, se você não tem um relacionamento bom na sua família. Não existe. Olha, mas eu estou prosperando. Olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu conquistei. Sucesso, prosperidade, só quando o Senhor está envolvido na nossa vida. Sucesso é quando a nossa casa está firmada na rocha. Sucesso só em Deus. Sucesso só quando eu submeto os meus planos a Deus e Ele diz: vai, filho, vai, filha, porque eu estou contigo. Sucesso é só quando eu consigo submeter a minha vida ao Senhor, e tudo que eu faço eu consigo enxergar que é como se eu fizesse para o Senhor. Sabe, nas tarefas mais básicas da vida ou nas mais complexas, tudo o que eu fizer deve ser como se fosse para o Senhor. Então, para você continuar tendo uma vida de sucesso em Deus, submeta os seus planos ao Senhor. Se você quiser continuar tendo uma vida de sucesso em Deus, vença o medo e a ansiedade, sabendo que Deus tem cuidado de você todos os dias. Rasga o teu coração. Diz para Ele, sabe, o que desestabiliza você. Interessante que o Senhor, Ele tem um escape para as nossas vidas, não é assim? Ele tem. Nós devemos lançar a ansiedade nele porque Ele tem um escape. Deus tem uma porta. Deus tem um refrigério. Às vezes o que acontece é que nós queremos o refrigério que nós achamos que vai nos aliviar a dor, e não é assim. Ah, mas agora eu vou escolher talvez ir por esse caminho porque eu não encontro o que eu quero aqui. Eu queria te convidar a escolher o sucesso em Deus. Sucesso é não se acostumar com o deserto e saber que Deus está contigo nos períodos difíceis, mas que Ele vai sair de lá com você em nome de Jesus. Que você tenha uma vida de sucesso em Deus. Então, nesse 6º culto do ano de 2024, de Mulheres Conectadas com Deus, eu queria que você fizesse uma avaliação daquilo que você projetou lá, no primeiro culto de janeiro ou no culto da virada. Porque no próximo culto, irmãos, já é o culto da segunda metade do ano. E o quanto de sucesso nós conseguimos em Deus. A nossa como é que é o nome, o nosso tema da igreja esse ano? Eu queria falar o tema, mas fugiu. Me ajudem. O quanto de santidade você já conquistou no Senhor esse ano? Santificados para conquistar o quê? Conquistar uma vida de intimidade, está valendo?
Conquistar uma vida de relacionamento profundo com Deus está valendo. Conquistar uma vida de renúncia ao pecado, porque ele não tem mais domínio sobre a tua vida, está valendo. Então eu queria que você realmente se prostrasse diante do Pai e falasse: Deus, talvez eu tenha buscado sucesso no lugar onde ele não estava, porque o sucesso mesmo é estar no Senhor. Gente, vamos com Deus, que é sucesso garantido em nome de Jesus. Coloque Deus nos teus planos, vença a ansiedade confiando no Senhor e entenda que no deserto é um período de amadurecimento em Deus, em nome de Jesus. Eu posso orar com você? Vamos orar? Eu não sei, diante da avaliação da sua vida, da retrospectiva do quase fim desse primeiro semestre, se você pode dizer que colecionou mais sonhos, mais escolhas erradas, mais fracassos, ou se você foi muito bem sucedido no Senhor. Mas a verdade é que Deus tem planos de sucesso para a tua vida, planos de prosperidade. O Senhor não vai causar dano, muito pelo contrário, Ele quer dar a você um futuro e uma esperança. Talvez nós tenhamos tido alguns momentos complicados ainda durante esse período e as coisas ainda não mudaram. Talvez nós tenhamos nos empenhado em buscar a santificação no Senhor, mas ainda nós não estamos vendo resultados. Resultados nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa igreja. Márcia, mas eu tenho visto muitas coisas, mas eu sei que o Senhor faz muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Eu queria orar contigo pelo um sucesso que é algo muito patente e é algo que eu desejo para a nossa igreja. Que é o sucesso na tua família, na tua casa. Maridos e esposas que estão divorciados dentro de casa, que não mantêm um relacionamento de intimidade e conexão. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela minha casa também. Eu quero orar por pais que ainda não estão vendo e conseguindo vislumbrar os filhos no altar e na presença do Senhor. Eu não quero usar clichês com você aqui nessa noite, nenhum sucesso não substitui o fracasso no lar, não é isso, mas a nossa família é algo de mais precioso que o Senhor nos deu. E o que nós estamos fazendo com relação a isso? Quero orar com você nessa noite. Para que valha um princípio bíblico de que aquilo que você ensina ao menino sobre o Senhor vai fazer com que ele jamais se desvie do caminho do Pai. Os nossos filhos vão povoar o céu. A nossa casa vai servir ao Senhor. E essa é a maior medida de sucesso que eu talvez possa dizer para você, uma casa construída na rocha. Uma vida que está baseada, firmada na rocha que é Jesus. Podem vir os ventos, irmãos, e as tempestades, mas nós não seremos derrubados ou aniquilados. Nós temos um Deus todo-poderoso, que tem uma linda história e planos de sucesso para a nossa vida, em nome de Jesus. Se você tiver que conquistar, que seja no Senhor. Se você tiver que conseguir algo que possa dar a glória ao Senhor, que os dias que você tem para viver aqui na terra sejam dias dedicados ao Pai, pelo sucesso e pelos planos que Ele tem ao teu respeito,
em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Que você possa ser abençoado nesse ano e que o seu testemunho possa impactar vidas daquilo que o Senhor fez. Nós não somos colecionadores de fracasso. Nós somos colecionadores daquilo que a Bíblia diz com relação aos salvos em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor. Você é filho do Deus vivo. Deus tem histórias para você viver com a sua família, com a sua igreja, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé para nós adorarmos juntos ao Senhor?